confesso que eu fiquei bem espantado com a hostilidade do governo venezuelano para com o governo brasileiro. Então, eu faço questão de consignar toda a minha solidariedade ao senhor Lula da Silva, esse grande expoente da esquerda latino-americana que agora cai vítima da ingratidão de Nicolás Maduro. Quando as nações democráticas davam as costas para Maduro, Lula lhe estendeu o tapete vermelho e o recebeu de braços abertos, com honras reservadas somente aos mais prestigiosos chefes de Estado. Quando as nações democráticas denunciavam a corrupção, a censura, a perseguição política e os esquadrões da morte na Venezuela, Lula restabeleceu a verdade sobre Maduro e esclareceu que tudo isso não passava de uma narrativa de autoritarismo disseminada por adversários. Quando as nações democráticas acusavam o regime chavista de fraudar as eleições e assassinar manifestantes, Lula se prontificou a apaziguar os ânimos e disse que não via nada de grave, nada de anormal, nada de assustador no processo eleitoral venezuelano. Quanta sobriedade, quanta nobreza de caráter, quanto traquejo diplomático tem esse Lula. E eu digo isso porque uma semana antes, o Maduro havia questionado a legitimidade das nossas urnas eletrônicas de forma bem incisiva. Vejam só o que ele disse. No Brasil, nenhum único boletim de urna é auditado. Até parece, senhor Maduro. Como ensina o ilustre ministro Alexandre de Moraes, as nossas urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional. E eu acho que é só uma questão de tempo até outras grandes democracias perceberem isso e copiarem o nosso sistema eleitoral. Sinceramente, eu não sei como isso ainda não aconteceu. O fato é que o PT colaborou com o esforço diplomático do Lula, reconhecendo a vitória incontestável de Nicolás Maduro, elogiando a sua capacidade de diálogo com a oposição e parabenizando a Venezuela por uma jornada pacífica, democrática e soberana. Então, como não tomar as dores do companheiro Lula ao ver o companheiro Maduro agir de forma tão afrontosa, convocando o seu embaixador para consultas? Quando os críticos do bolivarianismo acusaram o Maduro de tiranizar seu povo, socializar a miséria e provocar a fuga de 7 milhões de venezuelanos, Lula subiu no palanque do Foro de São Paulo e fez uma defesa ideológica histórica. Aspas, eles nos acusam de comunistas, como se nós ficássemos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha e muitas vezes nós sabemos que merecemos o rótulo. Lula defende o comunismo com a mesma convicção que defende que tem democracia na Venezuela. E por acreditar no regime de Maduro, por acreditar de coração, o Lula quer a volta da Venezuela ao Mercosul, um grupo de nações que exige aí dos seus membros a plena vigência de instituições democráticas. Claro que isso é só uma tecnicalidade. Como diz o próprio Lula, democracia é uma coisa relativa. O que é absoluto é o desrespeito da diplomacia venezuelana com o senhor Celso Amorim, o nosso ex-chanceler e assessor para assuntos internacionais. Eles querem desqualificá-lo lá em Caracas como persona non grata, por supostamente servir aos interesses dos Estados Unidos e das potências capitalistas. Mas isso é um absurdo, né, Basília? O próprio presidente Lula se tornou persona non grata em Israel por comparar judeus com nazistas. E assim, ele comprovou o seu total desalinhamento com o Ocidente e as potências capitalistas. Então, de qualquer forma, eu ainda acho que dá tempo do senhor Nicolás Maduro demonstrar mais gratidão, recobrar sua consciência política e reconhecer que o caminho para a revolução socialista, para a revolução totalitária que ele deseja para toda a América Latina, passa por uma boa relação com o senhor Lula da Silva. Então, Coppola, você acha que não atingiu um ponto de não retorno, né? Longe disso. Não, imagina. Eles vão se entender, Basília. Eles vão se entender. Eles vão se entender. Eles são amigos há muitos anos, né? São grandes companheiros. O Lula é o grande garoto propaganda da ditadura venezuelana, né? O fiador das eleições no plano internacional é o Partido dos Trabalhadores. O Celso Amorim, hoje mesmo, em audiência na Câmara, ou ontem, se não me engano, se recusou a reconhecer que a Venezuela é uma ditadura. Então, é só realmente aí um acerto entre eles. Basta uma ligação telefônica e isso vai ser varrido para debaixo do tapete.